Promotor de Justiça de São Paulo, Rogério Sanches Cunha. Com a palavra. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, deputado Fábio Tradi. Temos um amigo em comum, professor Luiz Flávio Gomes, que fala muito bem de Vossa Excelência, e também o Ministério Público do Mato Grosso do Sul o tem como um grande aliado. Como eu disse, estender os cumprimentos aos colegas de mesa. Também gostaria de cumprimentar o deputado João Campos, relator geral, agradecer imensamente o convite e, sem maiores delongas, eu quero iniciar a minha fala relembrando a lei de abuso de autoridade. Não estou aqui quebrando protocolos, não estou aqui fugindo do tema, mas homenageando esta casa diante dos números apresentados pelo deputado Fábio Tradi no início. Ninguém vai poder dizer que o Código de Processo Penal, que virá a ser aprovado, não foi submetido a um intenso debate. A deliberação legislativa é impressionante, inédita, e que deve ser constantemente observada. O que não aconteceu na lei de abuso de autoridade, e vejam só o que ocorreu lá e não pode ocorrer aqui. Eu trouxe alguns exemplos. O artigo 10, ele pune como abuso de autoridade a condução coercitiva de testemunho investigado manifestamente descabido ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Senhores deputados, senhoras deputadas, aonde está a vítima? Aonde está o acusado? Esqueceram de criminalizar a condução abusiva de vítima e acusado. Outro exemplo, o artigo 13 pune constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a, dentre outras, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Senhores deputados, senhoras deputadas, esse artigo 13 agora está numa rota de conflito com a lei de tortura. Até então, esse comportamento era tortura, pena de 2 a 8 anos, crime equiparado a hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. E o Congresso nos dá uma pena de 1 a 4 anos com suspensão do processo. Uma rota de conflito que vai obrigar juízes e promotores a analisarem o caso concreto para não implicar no retrocesso à proteção de direitos humanos. Me permitam mais um exemplo, o artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. O parágrafo único pune na mesma pena quem impede a entrevista pessoal e reservada do preso, do réu solto ou do investigado com seu advogado ou defensor antes da audiência judicial, mas o Código de Processo Penal garante esse direito antes do interrogatório. Não conversou com o Código de Processo Penal. Mais um exemplo, o artigo 21 pune manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Nós tivemos um caso como esse no estado do Pará e foi resolvido aplicando-se a lei de tortura. A lei de tortura já punia esse comportamento com pena de 2 a 8 anos, crime equiparado a hediondo. Agora nós estamos prevendo uma pena de 1 a 4 anos, com direito à suspensão do processo. Novo retrocesso na proteção de direitos humanos. Mais um exemplo, o artigo 27 pune requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Mas e o inquérito civil, presidido pelo Ministério Público numa improbidade administrativa, e se essa requisição for abusiva, e se essa instauração for abusiva? Não está aqui. E olhando os mesmos direitos e garantias, muito bem lembrados pela desembargadora, não podemos integrar numa verdadeira analogia Manan Partem. O artigo 30, dar início a uma ação penal, por exemplo, contra a pessoa que sabe inocente. Senhores deputados, senhoras deputadas, já era crime. Artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa com a pena em dobro, 2 a 8 anos. Agora nós estamos dizendo que a pena é só de 1 a 4. Isso é um claro retrocesso. O artigo 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E se eu estendo a investigação para beneficiar o investigado, para conseguir prescrição, não é abuso de autoridade? O artigo 36, e aqui eu encerro com alguns exemplos, o artigo 36 pune o juiz que decreta em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros e, alertado do erro, deixa de corrigi-lo. Pergunto aos deputados e às deputadas, e se for um juiz decretando e ele se afasta do processo, e quem não corrige é o outro?
Para que exista o crime, nós temos que preencher os 2 núcleos. Deputado Fábio Tradi, é o crime de conduta mista, tem que ter uma ação seguida de uma omissão. Os 2 se safam. Isso ocorreu porque não houve o debate amadurecido que está havendo aqui. E eu fiz essa observação, deputado Fábio Tradi, como uma homenagem à comissão, como uma homenagem ao relator deputado João Campos, porque essa preocupação existe no Código de Processo Penal. Se aqui eu fiquei preocupado e a preocupação acabou demonstrando que e a lei demonstrou certa correção na minha preocupação, aqui essa preocupação não existe. Então, receba como uma homenagem por conta desse debate, que não é só o primeiro, já tivemos centenas. O tema aqui, recursos e a execução da pena após julgamento em 2º grau. Eu ia começar falando de recurso, mas para aproveitar as falas do juiz Alexandre e da desembargadora Kenaric, que acabam trazendo tanta riqueza que ajudam o debatedor seguinte. A questão, ela envolve a definição da coisa julgada. Senhores deputados, senhoras deputadas, o Brasil não definiu coisa julgada no processo penal, diferentemente do processo civil. O processo penal não define coisa julgada. A Constituição Federal não define quando que se dá coisa julgada no processo penal. O Pacto de São José, tão mencionado no Supremo, tão mencionado no STJ, o Pacto de São José da Costa Rica também não define coisa julgada. O Pacto de São José, ele quer que se respeite o duplo grau de jurisdição. E por que o pacto não define a coisa julgada? Porque ele deixa o Estado parte definir a coisa julgada de acordo com o seu sistema processual. A nossa Constituição não define, insisto, não define coisa julgada. O Código de Processo Penal, diferentemente do Código de Processo Civil, não define coisa julgada. O que nós precisamos diante desta lacuna é definir coisa julgada. E nada mais coerente do que definir coisa julgada, até mesmo no artigo 5º, com o devido respeito. Porque o artigo 5º diz que nós devemos ser presumidos inocentes até o condenação transitada em julgado. Mas não define o trânsito em julgado. Vamos definir dialogando com o Pacto de São José da Costa Rica, o trânsito em julgado após o duplo grau de jurisdição, esgotando-se a análise fática e probatória. Os exemplos, os importantes exemplos trazidos pela desembargadora, me permita fazer uma observação. São exemplos do Fla-Flu. Não se garante a liberdade de expressão. Aí o que dirá o cidadão se eu disser que não existe mais liberdade de expressão? Eu estou saindo do 8 para o 80. Garante-se a liberdade de crença. E se eu colocar que não é possível? Todos esses exemplos são pertinentes e acarretariam numa evidente inconstitucionalidade. Não é isso que nós estamos propondo. Ninguém está dizendo que uma reforma implicaria na abolição da presunção de inocência. Usando o exemplo, seria o seguinte: todos são presumidos inocentes até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Usando o mesmo raciocínio, eu teria que pensar assim, não haverá mais presunção de inocência durante o transcorrer do processo. E não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos sugerindo o seguinte: todos são presumidos inocentes até o trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorrerá após a análise fática e probatória. Que ocorrerá após o duplo grau de jurisdição. Eu estou dialogando com documentos internacionais de direitos humanos. Vejam o Pacto de São José, que fala da presunção de inocência. Até o duplo grau de jurisdição. No Brasil, nós temos 4 graus de jurisdição. E claro que essa mudança, ela vai implicar, e eu conversava com o Nestor ontem, ela vai implicar numa alteração do nosso sistema recursal. Claro! Como é que eu vou entender que o trânsito em julgado se dá após o julgamento em segunda instância TJ e TRF, e aí o STJ e o STF ficam como 2 instâncias rescisórias? Eu vou ter uma ação rescisória no STJ e outra no STF? Não, eu acho que a fala do colega Alexandre, ela é bastante interessante e objetiva. Vamos
através deste momento que o Brasil vive, vamos rediscutir o papel do Supremo. Será que o Supremo tem que ficar analisando questões de direito penal e processual penal e que não envolvam violação frontal à Constituição? Será que o Supremo ainda tem que ficar julgando habeas corpus, furto de galinha? É para isso que nós criamos o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Então, eu acho que o STJ tem que assumir a titularidade, a última palavra no processo penal, num ambiente de ação rescisória. E o STF, em casos excepcionais, como bem sugeridos pelo juiz Alexandre, mas a sua função típica é de legislador constitucional negativo. É determinar a retirada do nosso ordenamento jurídico de normas que afrontam a Constituição e não ficar julgando processo penal da comarca A, da comarca B, da comarca C. Porque as grandes questões ficam relegadas a segundo plano, terceiro, quarto plano. Nós sabemos que o HC 121292, que foi a reviravolta na execução penal provisória, nós sabemos que ocorreu num caso de um ex-político, cuja condenação era da década de 90, ia prescrever naquele dia. E o habeas corpus serviu para que o Supremo, numa só tacada, indeferisse o habeas corpus, declarasse a coisa julgada e determinasse a prisão. Então, se nós olharmos, deputado Fábio Tradi, a lei não diz quando se dá a coisa julgada. Sabe quem diz? O juiz. No processo penal, quem determina o momento da coisa não é o legislador, é o juiz, diferentemente do processo civil. O processo civil está definindo coisa julgada. O processo penal tem uma lacuna, e se tem uma lacuna, é aqui que essa lacuna é integrada, e não nos fóruns, é aqui, na Casa de Leis. E não tem problema algum, penso eu, com o devido respeito. Nós definimos a coisa julgada na própria Constituição, no próprio artigo 5º. O artigo 5º não está reduzindo direitos ou garantias fundamentais, está definindo um marco que o processo penal carece. No que diz respeito aos recursos, eu já falei que certamente sofrerão consequências a partir do momento que esta casa resolve admitir a coisa julgada após o julgamento, após o duplo grau de jurisdição. Mas o que chama a atenção no projeto, deputado João Campos, é que desaparece com o recurso em sentido estrito. Cria-se o agravo de instrumento. E aí, é um anseio antigo da Ada Pellegrini Grinover, da saudosa Ada Pellegrini Grinover, uniformizar a matéria recursal brasileira. Agora, sabe o que chama a atenção, deputado João Campos? É que, ao eliminar o recurso em sentido estrito e introduzir o agravo, retira-se do Ministério Público, e eu digo da acusação em geral, porque eu posso estar falando do querelante, retira-se oportunidade de recurso. Por exemplo, no projeto não existe um recurso para o Ministério Público se insurgir contra a decisão do juiz que não recebe a denúncia. O juiz não recebe a denúncia. A peça acusatória do Ministério Público não recebe. Não tem recurso para essa decisão. Aí o Nestor coloca o seguinte, que eu acho interessante. Rogério, eu acho que o Ministério Público, diante da rejeição da denúncia, tem que formular uma nova denúncia e correr atrás de provas que tornem a sua peça mais substanciosa. Perfeito. Se a rejeição for por ausência de justa causa, e houver possibilidade de ir atrás de outras provas, se eu entender que o juiz está correto, que eu carecia de elementos probatórios, eu tenho que correr atrás. Mas quem falou que a rejeição da denúncia se dá somente por questão probatória? E se o juiz rejeita a denúncia dizendo, promotor, isso que você está denunciando é um fato atípico. Qual denúncia eu vou fazer para provar para o juiz que o fato não é atípico? Só me resta recurso. Vamos imaginar que o juiz diga, está extinta a punibilidade. Qual recurso eu vou manejar? Qual denúncia eu vou fazer para mostrar para o juiz que não está extinta a punibilidade? Ah, mas tem o mandado de segurança. Espera um pouquinho. Aí eu volto para o exemplo da falta de provas. Se o juiz rejeitar a minha denúncia por ausência de provas, deputado Fábio Tradi,
Advogado do SCOL, me diga, eu posso ingressar com mandado de segurança e explorar a prova? Posso explorar a prova? Então, a parte recursal chama a atenção esse tema. E eu acho que é facilmente resolvido, deputado João Campos, permitindo a igualdade de armas. Tem um erro, hoje, o CPP vigente tem um erro, por exemplo, ele só admite recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia, não admite recurso para a defesa da decisão que recebe a denúncia. Então, hoje, quem sofre com isso é a defesa, que precisa operacionalizar o habeas corpus. Vamos criar um agravo para a decisão que rejeita ou recebe a inicial. Quem se sentir prejudicado por essa decisão, agravo. Não vamos reduzir recurso imaginando que nós vamos resolver o grande problema da avalanche processual. Não, para resolver esse problema precisamos da justiça consensual. Muito obrigado a todos, peço desculpas se eu estendi o tempo. Muito obrigado, Rogério Sanches Cunha, pelas qualificadíssimas observações apresentadas, tanto em relação ao projeto quanto em relação à lei de abuso de autoridade.